no aeroporto Santos Dumont, voo fretado, e os jogadores já estão descansando no hotel Hilton Copacabana, na beira-mar. E são 23 jogadores relacionados pelo técnico Jorge Sampaoli para esse jogo. Ainda estão fora Zaratio, questão física. Zaratio até viajou para Goiânia semana passada, jogo contra o Goiás, mas como o Sampaoli levou 25 jogadores, ele acabou sendo cortado. Então foi só passear lá em Goiânia, não ficou nem no banco. E desta vez, Sampaoli não levou o Zaratio para essa partida. Keno está no departamento médico e o Jair suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dos 23 relacionados, tem os goleiros Everson, Rafael e Vitor, os laterais Guga, Guilherme Arana e Mariano. Para a zaga tem Alonso, Hever, Gabriel, Igor Rabelo e Bueno. Levou 5 zagueiros do Sampaoli. Tem Alan Franco, Johan, Natan, Caleb e o Dylan Borreiro para o meio campo. E para o ataque, Savarino, Marrone, Sacha Vargas, Savinho e Diego Tardelli são as opções de ataque do técnico Jorge Sampaoli. Como ele não tem no meio campo o Jair, ou ele coloca o Alan Franco como um segundo volante, pode até escalar o Natan também, se quiser ser ofensivo, com o meio campo tendo aí o Alan Franco ou o Natan e o Johan, ou ele vai de novo com 3 zagueiros, né? Aí vamos ver o que faz o técnico Sampaoli. Chama atenção aqui 5 atletas relacionados para a defesa, inclusive o Bueno viajou. Agora, no ataque também tem dúvida, porque contra o Goiás não deu certo o esquema com os 3 iniciais. Savarino, Vargas não ficou ali pelo lado esquerdo, onde jogava o Keno, e o Sacha de centroavante também não rendeu. O Marrone entrou melhor no segundo tempo. O Diego Tardelli também, né? Entrou bem. No caso do Tardelli, não sei se para começar o jogo, até pela questão física, mas eu acredito que pode ter sim pelo menos uma mudança nesse setor ofensivo do Galo, com a entrada do Marrone, por exemplo, na equipe. Agora temos que esperar mesmo. Escalações do Sampaoli são sempre imprevisíveis. Hoje pela manhã, o lateral Dodô foi apresentado oficialmente na cidade do Galo, fez o primeiro trabalho em campo e agora vai usar as próximas semanas para a pré-temporada. É bom destacar que o Dodô não jogou durante todo o ano de 2020. Estava com um imbróglio jurídico com o Cruzeiro, não teve condições de atuar, só no final do ano passado entrou em acordo, mas também não conseguiu clube já no fim do ano. Sendo assim, o Dodô vai ter um cuidado especial aí, vai ter no Campeonato Mineiro um período muito interessante para ele conquistar de novo o ritmo de jogo que, logicamente, vai faltar para ele nas primeiras partidas. Agora, o Fluminense precisa vencer o Atlético, pensando mesmo em fase de grupos da Libertadores. Se o Fluminense quiser ultrapassar o Galo ou o São Paulo, que são os 2 times ali mais próximos dele na tabela, portanto, devemos ter um adversário, diferentemente do Goiás, mais ofensivo, né? Até pela característica mesmo do Fluminense. Vamos ao Rio de Janeiro saber sobre o tricolor carioca, Wellington Campos, como que vem o Fluminense? Ô, meu querido Cláudio, o zagueiro do Fluminense, Lucas Claro, se reapresentou depois de ter sido liberado pelo clube para sepultamento do pai que faleceu na última segunda-feira, vítima da Covid-19, e se colocou à disposição do técnico Marcão para enfrentar o Atlético amanhã no Maracanã. Lucas Claro, que é zagueiro e não recebeu nenhum cartão amarelo no Campeonato Brasileiro em 34 rodadas. O time provável do tricolor: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro ou Matheus Ferraz e Egídio, Martinelli, Iago e Nenê, Luiz Henrique, Fred e Luca. Lembrando que o Fluminense tenta chegar a Libertadores da América e se amanhã vencer o Atlético, ele fica muito próximo da pré-Libertadores, torneio que ele não joga desde 2013. Cláudio. Beleza, 6h23, obrigado Wellington Campos. Vai ser o reencontro do Fred com o Atlético logo depois
da sentença mesmo final, lá no caso dele, na Câmara Arbitral do Esporte, que deu ganho ao Atlético. O Fred, eu me lembro, no primeiro turno não enfrentou o Galo. No Mineirão, ele nem veio, para esse jogo e ficou no Rio de Janeiro. O Fluminense foi o primeiro time que tirou pontos do Atlético no Mineirão, neste Campeonato Brasileiro, na época com o Odair Hellmann. Fez um esquema tático inteligente e o Galo não conseguiu vencer. Muitas pessoas perguntam sobre Jorge Sampaoli. Como que estaria a cabeça do treinador com a ideia do Olympique de Marseille? A imprensa francesa continua destacando que o argentino é o favorito da diretoria do Olympique Marseille para ser o treinador na próxima temporada. E o Sampaoli, a informação que eu obtive com pessoas próximas a ele, é que ele quer terminar o Brasileirão. Ele espera isso aí, os últimos 4 jogos, para dar qualquer resposta ao Olympique de Marseille. Ele está muito focado e muito confiante, hein? Sampaoli acredita que o Atlético tem amplas condições de título no Campeonato Brasileiro. Sampaoli não jogou a toalha e ele quer, sim, avaliar o futuro só depois. Continua focado no Atlético. E a diretoria do Galo segue trabalhando com a sequência de trabalho do Sampaoli. Por enquanto, ele não comunicou nenhuma proposta à diretoria do Atlético, nem ao presidente Sérgio Coelho, nem ao Rodrigo Caetano, diretor de futebol. Tem contrato até o fim do ano. E na diretoria do Atlético, a avaliação do trabalho no geral do Sampaoli é considerado muito bom. O time esse ano foi montado para conseguir uma vaga no G4, para chegar à Libertadores e está disputando o título desde o início do Campeonato Brasileiro. Dentro disso tudo que eu falei, Léo Figueiredo, estão aí opções de Atlético, de Fluminense, Sampaoli garantindo, está bem focado aqui para esse jogo de amanhã. O Galo tem que melhorar, tem que ganhar fora de casa, Léo Figueiredo. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Tomara que o Sampaoli esteja realmente focado. É uma situação comum ao futebol profissional, bons profissionais, caras que têm nome, e o Sampaoli é um técnico internacional. Ter proposta, ter sondagem, isso é normal. É normal também, inclusive, que ele continue trabalhando, porque ele tem contrato. E um contrato que foi todo atendido pelo Atlético em tudo que ele pediu. Então, tá correto, se não chegou proposta, segue a vida e põe uma pedra nisso. Quando acabar o Brasileiro, ele se entende com o Olympique, Atlético, se tiver de se entender, ou se continuar no Galo, tudo certo. Sobre o jogo de amanhã, Cláudio, eu queria colocar só uma situação. O Atlético precisa entender que ele tem que ganhar o jogo. Não é só jogar o jogo. O Sampaoli não tem que se preocupar como o Fluminense vai jogar. Ah, mas o Nenê cresceu de produção. Nessas últimas partidas o Fluminense melhorou, o Nenê melhorou. Então como é que eu vou marcar o Nenê? Esquece o outro lado, sem brincadeira. Sabe? Foca no Atlético. Não, como é que eu vou ganhar o jogo? Eu não vou ganhar o jogo metendo 3 zagueiros ali, provavelmente. Não tem dado certo os 3 zagueiros ultimamente, jogando fora de casa. Se eu já não vou ter o Jair, o Vargas ali na ponta esquerda também não tá dando certo. Então vou meter o Marrone ali para correr no lado esquerdo. Sabe? Ser mais objetivo desde o início do jogo. Tomar uma postura de ganhar o jogo desde o início. Não é um desrespeito ao Fluminense, não. É uma situação de campeonato. Para o Atlético continuar sonhando, e se o Sampaoli realmente sonha com o título, ele tem que ganhar do Fluminense. Não vai ser um jogo fácil e ainda bem, e tomara que o Fluminense saia para o jogo, que não seja como o Goiás, porque os jogos que o Atlético pegou, os Goiás da vida, ele não conseguiu vencer. Então se o Fluminense sair para o jogo, ótimo para o Atlético, mas que o Atlético não se esqueça de se impor, porque é muito superior tecnicamente ao Fluminense e precisa colocar isso dentro do campo. Se entrar naquela de ver o que o Fluminense vai fazer, porque aí eu vou vai no Vargas para ir para o lado, para ir para aquilo, aí tem dado errado, né, Cláudio? E o Atlético vencendo o Fluminense nesse confronto direto aí, praticamente já tira qualquer chance do Fluminense de ultrapassar o Galo, né? Vai abrir 7 pontos, faltando 9 em disputa. 7 e 9, a gente sabe que o Galo com 2 jogos em casa ainda, contra Bahia e Palmeiras, convenhamos, o Galo vencendo o Fluminense, se garante, podemos dizer assim, não matematicamente, eu não sou o Domingos Sávio Baião, né? O Baião não pode falar, mas a gente pode, que o Atlético estaria já com 2 pés na Copa Libertadores, na fase de grupos, vencendo amanhã. E vai que o Inter tropeça, por que não? Tem o Sport amanhã, o Inter é favorito, lógico, joga em casa contra o Sport, mas esse Brasileirão aí
aí alguns jogos, a gente está vendo que está pregando peças em todo mundo. O Atlético, então, focado nesse jogo e a diretoria trabalhando em nomes para reforçar o time. O Nacho Fernandes, a informação que vem da Argentina hoje é a seguinte: o River Plate ainda não aceitou a proposta do Atlético. Fez uma contraproposta para diferentes formas de pagamentos. O clube argentino, na verdade, está querendo tirar um pouquinho a mais no fim da negociação, isso é muito comum, um puxa para cá, outro puxa para lá, e querem também ganhar tempo para buscar um substituto. Já tem lá um jogador que a gente já vem falando aqui na Itatiaia, um outro argentino, o Palavecino, deve ser o substituto do Nacho, e hoje o Galhardo foi para a entrevista, o técnico Marcelo Galhardo do River Plate, e ele falou o seguinte, abre aspas, Nacho Fernandes tem uma proposta no Brasil. Claramente a proposta está sendo avaliada. Ele tem desejo de sair. Já teve essa possibilidade antes. Foi um jogador fundamental do meu time. Se ele tem o desejo de sair e os clubes entram em um acordo pela oferta, o Nacho será um jogador que deixará o nosso clube nesse mercado de transferência. E isso, lógico, se a proposta for concretizada. Não tenho mais detalhes. Sei que estão conversando, avaliando. Se tiver a oportunidade de sair, sairá. Fecham aspas para o Galhardo, já admitindo a saída do seu camisa 10, né, o seu articulador de jogadas. Destacou aí que o jogador quer sair. Então a gente sabe, né, Emanuel e amigos da turma no bate-bola. Quando o jogador quer sair, e a gente já falou isso várias vezes aqui no Atlético, né? Quando o jogador demonstra o interesse de sair, já é um grande passo para que isso aconteça. Jogador querendo, meu amigo, fica muito difícil do clube segurar. E o Atlético já fez a proposta, está próxima lá de um acerto com o River, são detalhes finais, tem tudo para dar certo nos próximos dias, jogador querendo vir para o futebol brasileiro, Manuel. O sinal eletrônico marcando 6 horas 30 minutos, é a turma do bate-bola pela Itatiaia.